A graça de Deus limpa-nos do pecado. A graça, a misericórdia de Deus nos faz entender que existe um tempo para a conversão. Eu acredito que todas as pessoas deste mundo possam olhar, e digo isso com certeza, que todos os homens, todos os seres humanos podem olhar com um olhar condenatório a qualquer ser humano, porque nós somos muito hábeis em condenar práticas alheias, mas somos muito omissos ao condenar nossas próprias práticas. E isso é uma falha da carne, por isso que até mesmo o apóstolo Paulo disse a carta aos Efésios: andai em espírito e não na carne. Nós temos que ter um cuidado para que nós não usemos da palavra, para que não usemos dos ensinamentos puros da palavra de Deus para condenar as pessoas. Nós temos que ter esse entendimento. Entendemos nós, eu também aqui não estou com a intenção de fazer com que o pecado seja diminuído, que ele não tenha realmente a proporção que ele o tenha. Mas nós precisamos aprender com Jesus, que Jesus ele não está disposto a condenar, ele está disposto a perdoar. Essa é a disposição principal do Senhor. Ele quer livrar, ele quer perdoar, ele quer amar. Essa é a motivação, a alegria que o Senhor tem em abençoar. Porém, muitas pessoas não conseguem compreender que essa graça ela chega para limpá-lo. Só que algumas pessoas ainda tentam achar que o pecado é maior do que a graça. E o pecado não é maior do que a graça, a não ser que não haja arrependimento. Olha o que diz o versículo 1. Capítulo de número 8, eu vou ler do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, é onde eu vou ler hoje aqui, tá? Diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Imagino eu o vexame, a vergonha da exposição dessa mulher, a exposição do próprio Jesus. Analise comigo, vamos pegar alguns pontos aqui. Jesus está pregando, Jesus está trazendo uma mensagem, né? Ele está no templo pregando a palavra, ensinando as pessoas que ali estão. E a Bíblia fala que tinha muitas pessoas no templo. Havia muitas pessoas que estavam ali. E os fariseus, com a intenção de colocar Jesus numa saia justa, tentando colocar Jesus contra a parede, eles encontram uma mulher, acredito eu, que essa mulher já havia sido pega outras vezes, ou essa mulher já tinha fama de adúltera, né, de prostituição, ela já tinha isso. No entanto, que a Bíblia fala que eles pegaram ela, como diz um dito, com a boca na botija, pegaram ela no ato, cometendo aquilo que não devia. E realmente o ato dela era realmente um pecado sério, coisa séria. E quando eles acharam ela, ao invés de atendê-la, de dar uma palavra para ela, eles pegam essa mulher e levam diante de toda a igreja, de todo o templo. E ali muitas pessoas que estão ali veem o vexame, porque se ela foi pega no ato, né, se ela foi pega no momento do ato, ela estava nua, né? Ou não sei se ela se enrolou no momento ali, mas ela estava nua. E ela foi levada do jeito que estava, como um pedaço de qualquer coisa, um pedaço de carne, como qualquer coisa. E ela foi levada por os religiosos daquela época. Entendo eu que se você parar e analisar um pouco essa história, você vê como é pesado. Claro que o pecador ele sabe que está num caminho errado, mas como é pesaroso, como é doloroso para uma pessoa que está no pecado quando ela é exposta. É triste quando uma pessoa ela é pega num pecado e ela sabe que está errado, porque essa mulher sabe que está errado. Já vou te mostrar por quê. Ela sabe que está errada. Mas, infelizmente, a carne dominou ela foi levada pelas coisas daquele tempo. E assim como hoje, as pessoas também são engodadas, levadas pelos prazeres mundanos. E essa mulher, em vez de ser ajudada pela igreja da época,
que era a igreja dos fariseus, eles simplesmente trouxeram ela em praça pública, arrastaram ela até dentro da igreja, obrigaram ela a entrar no templo e ali então expondo ela diante de todas aquelas pessoas e de Jesus. Eu acho que uma das coisas mais importantes deste capítulo, além do perdão, principalmente isso, mas é fazer que as pessoas reconheçam que são errantes. Jesus, ele como o bom pastor, ele nunca quer expor ninguém. Só que algumas pessoas precisam ter um choque de realidade. Pense comigo o seguinte, esses homens, os santarrões, como hoje você deve imaginar, os santarrões são aqueles que cobram tudo, mas não fazem nada. Que dizem, exigem, mas eles mesmos não praticam. Veja o que diz o versículo 7. Diz assim, e como insistissem perguntando-lhe, versículo de número 6. Isso diziam eles, tentando para que tivesse o de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, antes de você falar mal da grama do vizinho, você tem que olhar para a sua grama primeiro. Antes de você condenar o pecado alheio, porque a Bíblia não há em nenhum momento da Bíblia, nem no começo, nem no final, nem no Velho, nem no Novo Testamento, há uma distinção de pecado. Pecado, pecadão e pecadinho. Pecado é pecado, independente dele. Assim como alguém que rouba 10 reais é ladrão, como aquele que rouba 1 milhão. É a mesma coisa. Não muda nada. A proporção, a magnitude, a grandeza do que está fazendo, a diferença são nos valores, mas a prática é igual. Então veja que aquele que mente sobre uma coisinha pequena vai também mentir sobre coisas grandes. Então o que Jesus faz? Olha, ele se inclina na terra, e dizem, né, grandes estudiosos dizem que ele escreveu sobre os pecados que eles cometiam. Quando Jesus escrevia na terra, ele escrevia, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E aí quando Jesus fala, quem de vocês não tiver pecado, pode começar a apedrejar. A lei manda fazer isso? Então pode fazer. É isso mesmo que tem que ser feito. Pode apedrejar. Comece o primeiro aí que está sem nenhum pecado. Eu acho que o mais importante, quando Jesus fala isso, aí diz a palavra, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Veja que proporção é essa. Havia muitas pessoas ali. Inclusive, Jesus, naquele momento que ele é indagado, aquelas pessoas estão vendo a nudez, não somente a física, mas a espiritual dessa mulher. Se tem uma coisa triste é que, uma certa vez eu ouvi nosso líder, pastor Fernando, falando sobre isso, tem pessoas que têm prazer em saber do pecado dos outros. E o prazer que ela tem de saber, ao invés de ela ou ele, um cristão verdadeiro, de orar para que essa pessoa saia desse pecado, para que Jesus abra os olhos dessa pessoa e saia dessa vida errada, não, pelo contrário. Vamos contar para todo mundo o que essa pessoa fez, vamos desmascará-la, vamos acabar com ela. Olha o caráter de alguém que é de Jesus. O caráter de alguém que é de Jesus não vai expor a vida de ninguém, não vai condenar ninguém. No entanto, que você vê Jesus falando assim, olha, quem não tem pecado pode começar a apedrejar. Jesus não se pôs na frente da mulher dizendo, não, ninguém vai apedrejar ela. Jesus tinha argumento. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos o perdão? Porque nós queremos bater boca. Queremos argumentar, não, mas não é bem assim, é porque você não sabe. Sabe aquela história que diz um dito, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Tem pessoas que elas escutam uma coisa e saem falando outra. Elas veem uma coisa e saem falando outra, né? É triste. É triste você ouvir falar dessa condenação no meio daqueles que andam com Deus. Poderia aqui abrir inúmeras passagens. Há um momento que o próprio apóstolo Paulo fala, olha, isso aqui eu deixei para entregar na mão de Satanás. Porque se essa pessoa se arrepender, pelo menos que ela se converta. Porque tem pessoas que não querem mudança.
E o que eu acho agora, na leitura que nós vamos fazer agora, que essa mulher queria se arrepender, ela queria sair daquela vida, mas não achava alguém que apoiasse, que ajudasse. Só achavam condenadores. Ah, lá vai a adúltera, ah lá vai a prostituta. Mas ninguém estendia a mão para ela. O dia que alguém te condenar, ou se você já teve essa tristeza de ser condenado por alguém, de todo mundo olhar para você de canto, de olharem para você com aquele olhar, sabe, altivo, dizendo assim, pecador. Porque tem muitas pessoas assim. E o pior de tudo, que você vê que quando Jesus fala essas palavras, as primeiras pessoas a lançarem as pedras no chão e saírem, foi os mais velhos. As pessoas mais velhas, mais maduras, por mais que algumas sejam turronas, como o senhor, como a senhora né? Turrão, sabe que tem que pedir desculpa, sabe que tem que se reaver o que está errado, mas não faz. Só que há uma consciência, e a consciência pesa. Na hora que Jesus disse, se vocês não têm pecado, podem vocês então apedrejá-la. Quer dizer, se você vai apedrejar ela, também devemos apedrejar você. Então, quando Jesus toma essa decisão, essa fala de Jesus muda toda a situação. Então, uma palavra de Jesus pode fazer que a graça de Deus se manifeste em sua vida e você possa voltar a viver com alegria. Mas quanto mais você conhece de Jesus, mais pecados você vai ver que é você, o maior dos pecadores. A pior pessoa que existe é você. Como assim, pastor? Vamos comigo na primeira carta de Timóteo. 1 Timóteo 1, versículo 15. O Paulo enviando a carta ao seu filho na fé, o Timóteo, o versículo é o 15. Ele fala assim, esta é uma palavra fiel e ela é digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio para o mundo para salvar os pecadores, inclusive eu e você, dos quais eu sou o principal. Agora a pergunta é, quem está falando isso aqui é um pastor. Quem está falando, quem está trazendo esse recado na carta, que está descrita aqui para o servo Timóteo, e para mim hoje, servo Jefferson, seja lá quem você, como for seu nome, você que quer servir a Deus, essa palavra é para mim. Ele fala, olha, eu entendo que o pior dos homens sou eu sou o pior deles. Só que ele diz, essa palavra que prego, esse ensinamento que trago, esse ensinamento é de uma aceitação profunda, de uma aceitação qual que qualquer um que aceitar verá a graça de Cristo Jesus revelada pela sua palavra. Hebreus capítulo 1, deixa eu achar aqui para vocês, não estava na minha mensagem, mas eu me lembro aqui de Hebreus 1, versículo também de número 1, fala assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Mas pastor, eles iam apedrejar porque Moisés mandou. Sim, Moisés mandou. Só que eles não tinham dignidade, eles não tinham como apedrejá-la, sendo que eles também deveriam ser apedrejados pelos erros que cometiam. Então, embora a lei devesse ser cumprida, embora a lei mandasse que realmente se apedrejasse, nós temos que aprender primeiramente a Jesus. Nós temos que ouvir a palavra de Jesus. Sempre tenha pautado na sua vida primeiro o que Jesus falou. Pastor, tudo que eu tenho procurado acerca de tal assunto, Jesus não falou. Olha, eu acho que praticamente é impossível Jesus não ter falado de algum assunto que você não consiga entender sobre a sua vida. Não tem assunto que os evangelhos não mostrem para você. Não tem assunto. Mas vamos dizer que você não entenda uma palavra direta. Os profetas devem ter falado. Você vai encontrar nos apóstolos. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, nas cartas. O Senhor, de alguma maneira, Ele vai trazer para você como você deve agir. Então veja que em outro tempo o Senhor falava pelos profetas. Hoje Ele fala pelo seu Filho. E como que eu sei que hoje, como é que eu vou ouvir Jesus falar? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Senhor é a palavra, o Verbo é palavra. Né? Ele estava o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quer dizer,
O Senhor se revelou a mim, o próprio Deus se revelou a mim em Cristo. E Cristo, quando partiu na glória do Pai, quando ele subiu à direita de Deus Pai, ele deixou sua palavra. Nós não ouvimos da boca de Moisés, de Jeremias, não ouvimos da boca do Jefferson que te prega aqui, mas você recebeu de quem? De Jesus. Por isso que o Paulo fala, essa palavra é digna de aceitação. A graça se manifestou aos homens por Cristo Jesus. E ele perdoou os meus pecados. E eu que sou o pior dos pecadores. Ele não está assinalando, por exemplo, assim para você, ó, eu pequei nisso, naquilo. Ele não está fazendo isso. Ele está mostrando que de todos os pecadores, o que ele mais reconhece falhas é nele mesmo. Então, quanto mais perto de Deus você está, mais perto de Jesus você está, mais reconhecendo os seus pecados você vai ter. Você vai ter uma percepção maior. Você vai parar de apontar, você vai parar de condenar. Ah, por que fulano desviou? Puxa vida, o filho pródigo se desviou e quando voltou foi uma bênção. E o filho que estava em casa, que não saiu da casa do pai, mas também não se converteu. Quantos estão assim? Ah, eu vou para a igreja, vai para a igreja, mas em casa parece um demônio. Trata o marido como se fosse um cachorro, trata a esposa como se fosse um cachorro. Espera aí, mas isso aqui não é evangelho? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, aí Jesus, voltando em João capítulo 8, agora eu vou falar o versículo de número 9. Quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficarem só então Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Quer dizer, essa palavra de Jesus fez que os condenadores que estavam ali levantassem um por um e fossem embora. Deixa eu até falar uma coisa para você. Ele estava onde mesmo? Você se lembra? No versículo de número 2, o que está escrito no versículo 2? E pela manhã cedo voltou para o templo. Na onde que Jesus estava? Dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, onde muitos se acham perfeitos. O Senhor disse, ele baixou, enquanto ele ficou com a cabeça baixa, olhando para o chão, a hora que ele levanta a cabeça, não tem mais ninguém a não ser aquela mulher que foi apanhada em adultério. E o pecado dela é verdadeiro, ela não estava brincando. Ela não foi justificada agora por Deus porque não estava em pecado. A diferença é o que Jesus fala agora. Aí a mulher responde para ele, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Quer dizer, eu não te condeno a tua prática, quer dizer, eu perdoo a tua prática. Só que aí ele fala para que fique claro para todo mundo. Jesus não foi conivente, Jesus não aceitou o pecado. Só que ele disse, vai-te e não peque mais. Sabe quando que uma pessoa consegue se livrar da condenação? Quando ela se livra do pecado, quando ela sai do pecado. Quando o pecado já não domina mais ela. Foi isso que aconteceu com ela. Jesus disse, olha mulher, eu também não te condeno. Você, independente do tamanho, da proporção do seu pecado, Jesus também não te condena. Mas Ele quer que você se arrependa. E quando você se arrepende de todo o seu coração, a Bíblia fala, como Paulo disse, eu sou o pior dos homens. Esse homem que fala com você é o pior dos homens. Sabe por que esse reconhecimento? Não como se você se fizesse de vítima, né? Como se você se fizesse do melhor, o mais, o coitadinho, não. Pelo contrário. Mas esse que reconhece que é o pior dos homens, sabe o quanto precisa de Deus. Sabe o que Deus fez com você, como que Ele te lavou, como que Ele te limpou, como que Ele colocou em você hoje uma veste limpa, purificada, como que Ele fez para que você hoje tivesse a graça de ser chamado filho de Deus. Reconheça que você não era nada e depois de Jesus na sua vida, os seus pecados foram pagos pelo sangue dele. A graça dele fez que você pudesse levantar a cabeça novamente e ter alegria em viver. Viva essa graça de Deus, a graça soberana, a graça bondosa de Deus que me alcançou. Eu espero que alcance você também. Que haja perdão na sua casa, que você perdoe as pessoas que você conhece, que te fizeram mal, ou até que não te fizeram mal, mas fizeram mal para alguém. Não condene ninguém. Ore a Deus para que essas pessoas conheçam Jesus e sejam livres para a glória de Deus. Amém?